Poderíamos subir aí, abrir o áudio lá com a CPI da Covid-19 e acompanhar o Luciano Hang. Ele está falando agora, ele está sendo interrogado mesmo, está prestando depoimento desde bem cedo aos senadores lá. Nós vimos alguns momentos bem tensos, como de costume na CPI da Covid-19, e hoje esse depoimento era muito esperado, e hoje nós percebemos que o clima chegou a pesar em alguns instantes lá. Vamos ouvir um pouquinho do Luciano Hang. Me desculpe, mas essa sua resposta é muito esfarrapada. Como o discurso? Nós estamos tratando de quase 600 mil vidas, inclusive. Então, com o Bolsonaro na mesma linha, precisa avisar a central só, ou aqui. Bolsonaro está falando agora, é isso? Não, Bolsonaro falou agora. Nós estamos aqui tentando achar, nós não estamos Aí, aqui fazendo prejulgamento de ninguém, muito menos contra o senhor. O senhor vem aqui e diz que é uma brincadeira, em cima de 600 mil vidas perdidas. Não falei brincadeira. Não, o senhor disse aqui, olha, quem me conhece... Não. Resguardar o senso de Eu urgência. fiz um vídeo na minha... O senhor só fale quando eu lhe permitir. O senhor tem falado, eu não tenho lhe interrompido. Eu ouço o senhor, depois o senhor me fala. Senhor Luciano, nós estamos aqui há 5 meses, avançamos bastante e tenho certeza absoluta que a sua dor não é diferente da dor de quase 600 mil pessoas que se foram, de parentes, pai, mãe, crianças que estão órfãos hoje, crianças órfãos, que não têm oportunidade e estão aí, ao Deus dará. O senhor acha que tem condições de a gente brincar com isso? Olha, o Luciano Hang ele está sendo interrogado pelos senadores, que há a suspeita de que ele tenha participado ativamente daquele gabinete paralelo criado para auxiliar o Ministério da Saúde ou o governo federal em algumas situações, inclusive estimulando o uso de medicamentos que não têm qualquer tipo de comprovação científica para a Covid-19. E há uma outra suspeita de que a morte da mãe do Luciano Hang, que ocorreu aqui em São Paulo, no Hospital da Prevent Senior, a causa morte ela tenha sido ocultada. Aquela troca de CID, que já falamos várias vezes aqui. CID é um código para determinada doença. Há suspeita de que algumas pessoas tiveram a causa da morte omitida nos relatórios, né? O Ângelo Nascimento está ao vivo com a gente diretamente de Brasília, lá na capital federal, acompanhando exatamente esse assunto. A CPI da Covid-19, que ontem foi muito movimentada e hoje mais ainda, porque esse depoimento ele era muito aguardado, não é, o Ângelo? Muito boa tarde a você, meu amigo. É isso, Joel, Bruna. Muito boa tarde para vocês também, para todo mundo que está acompanhando a gente aí pela Rádio Bandeirantes. Era um depoimento bastante aguardado, porém, Joel, não havia consenso, por exemplo, entre o grupo majoritário aqui da CPI, de fato, para que Luciano Hang prestasse esse depoimento hoje, porque muitos acreditavam que ele não tinha muita coisa para poder acrescentar. Inclusive, agora há pouco tivemos um momento de bastante tensão, a temperatura subiu muito aqui na CPI por conta de uma situação envolvendo um dos advogados de defesa de Luciano Hang com o senador Rogério Carvalho, que disse o seguinte, Rogério Carvalho, que um advogado, então, de Luciano Hang teria ofendido ele. Diante dessa situação, se instalou aí um momento de muita tensão, até porque antes, inclusive, teve a exibição de um vídeo do Luciano Hang, no qual ele aparecia com roupas, então, da van, funcionários da van, e diante disso, então, os parlamentares ficaram inconformados com essa exibição. Não foi por completo esse vídeo, porque eles disseram o seguinte, né, que esse vídeo fazia propaganda do Luciano Hang e também da empresa, e que isso não poderia ser admitido aqui em uma CPI do Senado Federal. Diante disso, então, Omar Aziz pediu para que fosse interrompida a exibição desse vídeo, e aí, de fato, foi então interrompida, só que o clima já ficou bem ruim, começou, de fato, toda essa situação, e aí Omar Aziz falou que foi uma espécie de lapso por parte da mesa diretora, no caso ele como presidente da CPI. A sessão chegou a ficar suspensa por 5 minutos, depois então desse momento de tensão. Aí Omar Aziz até chegou a determinar que um dos advogados então se retirasse ali da sala. Depois então, quando de fato a sessão foi retomada, o advogado pediu desculpas e aí Omar Aziz reconsiderou e disse que ele poderia permanecer lá dentro da sala acompanhando o depoimento do cliente dele, no caso Luciano Hang. O que a gente tem até aqui, já conseguiu pegar então o depoimento de Luciano Hang, que está demorando, mas de fato poucas coisas na prática. Ele disse, por exemplo, que a CPI não tem prova nenhuma contra ele, disse que a morte da mãe foi usada politicamente, admitiu que de fato ela morreu por complicações, ou seja, vítima da Covid-19, disse que não é negacionista e nunca duvidou da doença, também disse ser vítima de um conjunto de narrativas
por não ter medo de falar a verdade, e disse que nunca fez parte ou faz parte de um gabinete paralelo. A gente tem um trechinho do que ele falou logo no início, vamos ouvir agora. Meu nome foi mencionado nessa CPI diversas vezes, muitas delas de forma desrespeitosa. Eu não pedi habeas corpus, é muito importante, embora os meus advogados dissessem para pedir. E venho aqui de coração aberto esclarecer qualquer questão, porque nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim. Afirmo que disponho de todo o tempo do mundo para ouvi-los e gostaria de ter também todo o tempo para responder com tranquilidade cada questionamento que me fizerem. Lembrem-se, gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Podemos fazer hoje aqui a melhor sessão da CPI da Covid. Ele falou que poderia fazer a melhor sessão da CPI da Covid, mas por enquanto não é nada disso não que está aparecendo e nem parece que de fato esse vai ser o desfecho. O fato é que ele segue prestando um depoimento, o senador Renan Calheiros com muita dificuldade em fazer as perguntas a Luciano Hang, já inicialmente o que Renan Calheiros falou, que adotar uma sistemática diferente, podemos dizer assim, para esse depoimento do empresário bolsonarista. Ele falou que dividiria em 3 momentos. Primeiro, então, fazendo perguntas a Luciano Hang para que ele respondesse de forma objetiva, então, a essas perguntas, mas seria sim ou não, as respostas deveriam ser sim ou não, porém Luciano Hang já balançou a cabeça de maneira negativa que não concordava com essa maneira de responder, porque segundo ele está aqui para esclarecer as verdades e precisaria de um tempo adequado para responder todas as perguntas feitas pelos senadores. Ele falou que um outro segundo momento seria uma espécie de acareação entre o próprio Luciano Hang com alguns materiais que já foram colhidos aqui pela CPI, entre eles vídeos. Então, nesse momento, o Luciano Hang segue prestando depoimento, agora sim, os ânimos um pouco mais calmos, Renan Calheiros segue fazendo as perguntas, mas encontrando essas dificuldades, porque Luciano Hang não consegue ser objetivo, um pouco prolixo, até mesmo com um discurso certo político em relação às questões aqui da CPI, viu, Joel e Bruna? Pois é, Ângelo, eu não sei também por que você, para interrogar determinada pessoa, você tem que ofender a pessoa. Sabe, eu tenho percebido isso aí em todas as sessões quase dessa CPI. Quase toda sessão. O cara vai perguntar e já vai atacando, já vai com o pé no peito. E às vezes, cara, para você extrair uma informação legal, uma informação importante, a palavra é essa, você tem que agir de outro jeito. Mas não, parece que para perguntar você tem que atacar, você tem que agredir. E é claro que o cara que está sendo interrogado, ele vai ficar pé da vida. Seja o Luciano Hang ou qualquer outra pessoa, o cara vai ficar nervoso, o interrogado vai ficar nervoso e vai querer partir para cima também. Logo, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Nós avançamos muito pouco até hoje nessa CPI da Covid-19, muito por conta disso. Falta de habilidade desses caras que têm que saber como interrogar um sujeito. Né? E eles não sabem, infelizmente, eles não têm se manifestado da forma que deveriam se manifestar. Você tem que ter habilidade para extrair determinada informação. Quando você quer alguma coisa de alguém, você tem que saber pedir. Você tem que saber chegar, sabe? E eu tenho percebido que esse comportamento inadequado por parte dos senadores, quase todos, viu? Ele tem feito com que a CPI da Covid-19 fique muito prejudicada. Mas, Joel, tem aqui, fazendo um contraponto só em um aspecto, tem algumas perguntas que são bem objetivas. Sim, você lógico, consegue sem responder, generalizar, óbvio. Com sim ou não. Então, logo no início, né, Ângelo, quando o senador Omar Aziz perguntou a Luciano Hang se ele tinha contas no exterior. E aí ali já começou a rolar um princípio de confusão na CPI, porque ele se estendeu na resposta, e aí o senador falava, mas é sim ou não? É tenho ou não tenho? Não tem muito que você ficar falando aqui. Ele fez um vídeo polêmico, mais um, né, nas redes sociais. Que história é essa do vídeo que você estava me explicando aqui? Já explica para os nossos ouvintes também, porque eu não vi essa parte. Ah, não, isso é o que o Ângelo trouxe pra gente. O momento, Ângelo, traz aqui pra gente essa notícia novamente, que ele colocou pra CPI um vídeo da própria loja Havan, assim? E aí os senadores ficaram incomodados, falando que ele estava fazendo propaganda da própria empresa e que aquilo não contribuía pra CPI, Ele pediu pra rodar um vídeo? Como é que é essa história aí, Ângelo?
Exatamente, ele pediu para rodar um vídeo contando um pouco da história da van. No vídeo aparecia ele com funcionários, todos eles uniformizados, então, com roupas aí da Havan. Aí até chegou a rolar por um tempo esse vídeo, mas logo depois os senadores chamaram a atenção de Aziz falando, olha, isso não pode acontecer aqui, está fazendo propaganda da empresa. Foi quando então, de fato, o Omar Aziz se ateve e falou, não, suspende a exibição. Mas a partir daí se começou então todo esse debate que gerou nessa situação entre Rogério Carvalho e um dos advogados de defesa de Luciano Hang, Joel. Ô Ângelo, um outro ponto também que acabou estimulando a convocação mesmo do Luciano Hang foi aquela omissão no atestado de óbito da mãe dele, que faleceu aqui em São Paulo, no Hospital da Prevent Senior, por complicações da Covid-19, ele próprio disse isso. Me parece, eu queria que você me confirmasse aqui ou não, que no atestado de óbito dela não há o registro que ela faleceu por Covid-19. Né? E ele próprio acabou dizendo que ela faleceu sim por complicações da doença. Isso tem sido muito discutido porque há possibilidade de vários médicos terem omitido essa causa-morte exatamente para dar uma camuflada no resultado de determinado estudo com determinado medicamento ou determinados medicamentos. Isso foi colocado em questão? Por enquanto aqui ainda não tivemos essa pergunta por parte do senador Renan Calheiros, mas fato é que eles já sabem dessa informação porque eles tiveram acesso ao prontuário médico, né, da Regina Hang, mãe de Luciano Hang. De fato, no prontuário mostra que ela morreu por complicações da Covid-19, Joel. Porém, de fato, no atestado de óbito, essa informação ela foi ocultada, omitido, segundo os parlamentares, pela Prevent Senior, já que ela foi atendida durante, então, o período em que ela estava com a Covid-19, ficou internada, pelo menos, acho que durante um mês, né, em um hospital que pertence à Prevent Senior. Então, de fato, essa informação ela foi omitida, segundo, então, os parlamentares, esse atestado de óbito. E ontem a advogada, né, a Bruna, que é a advogada em todos os médicos, Bruna Morato. Prevent Senior, Bruna Morato, exatamente, obrigado, Joel. Inclusive, ela disse que, de fato, então, não tinha essa informação, tinha no prontuário, mas, de fato, que tinha sido omitida no atestado de óbito, Joel. Tá, o próprio Luciano Hang acabou de dizer, eu ouvi que a mãe dele faleceu sim por complicações da Covid-19. Então está no relatório médico, mas não está no atestado de óbito. E o que acaba sendo utilizado para computar determinados números é o atestado de óbito. É no atestado que você extrai as informações para revelar esses números todos que são revelados diariamente no Brasil, as mortes relacionadas à Covid-19, né, Ângelo? É exatamente isso, Joel. E foi isso que colocou, de fato, então, o Luciano Hang no rol aqui de depoentes, né, da CPI da pandemia. Na verdade, já tinha sido aprovado um requerimento lá atrás, até então ninguém tinha dado tanta atenção assim, mas acontece que na semana passada o senador Renan Calheiros suscitou essa necessidade de ouvi-lo antes de fechar o relatório. Mas acontece que esse clima já era esperado, por isso que não tinha nem consenso entre os parlamentares em ouvir hoje Luciano Hang. É tipo aquele ditado, né, quem avisa amigo é, foi isso que disse alguns senadores aqui, não tinha necessidade, isso poderia ter sido evitado. Tá bom, pois não, Bruna. A gente tem só uma sonora aqui, Joel e Ângelo, do momento em que o senador Omar Aziz expulsa o advogado do Luciano Hang. Vamos ouvir. Ou fica, o outro sai. Eu quero ouvir o posicionamento da OAB agora. Calma aí, não adianta reclamar que vai fazer do jeito que eu quero. Perfeito. Bom, Essa regra um sai, outro Essa é a fica, pode autoridade de um ficar, outro sai. Presidente, essa regra não senador foi ofende aplicada o para advogado, jamais. a autoridade de um presidente. O senador ofende o advogado. Presidente, essa regra não foi aplicada. Não é porque advogado não, ô, Flávio. Verifica o vídeo. Porque advogado tá acima do bem e do mal. Valeu, Ângelo. Então continua por aí acompanhando a CPI. Acho que hoje O advogado vai foi longe. expulso? O advogado se retirou? Teve que se retirar mesmo? Ele Ou ficou só nessa conversa aí, o Ângelo? Não, logo depois a sessão foi suspensa por 5 minutos, eles conversaram ali, se acertaram, aí quando a sessão foi retomada, ele pediu desculpas ali, né, para Rogério Carvalho, e aí o Omar Aziz reconsiderou a permanência dele dentro da sala, já não precisou sair, não. Tá bom. Ângelo Nascimento, muito obrigado, um grande abraço a você, meu amigo. Até amanhã lá na tela da Band, tá? Bom trabalho. Combinado, gente, para vocês também, abraço. Tchau, querido.